vamos repercutir ainda mais e reforçar as informações sobre o tarifaço. O presidente dos Estados Unidos, como a gente viu, Donald Trump, assinou nessa quarta-feira um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos também. O decreto entra em vigor na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto. Então, vamos conversar agora sobre o impacto dessa decisão com Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Bom dia, Igor. Tudo bem? Muito bom dia, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente está falando aqui diretamente dos Estados Unidos, bem no olho do furacão. Ótimo. Então, você traz informações até de bastidores aí para a gente, para além da análise. Mas, enfim, que análise a gente pode fazer sobre este recuo, de certa forma, do presidente Donald Trump em cima aí do tarifaço? Olha, o tarifaço para o presidente Donald Trump é um dos elementos do ponto de vista de pressão quando a gente está falando de uma disputa geopolítica muito maior do que exportações e importação. Os Estados Unidos ele tem um déficit, um superávit, um déficit da balança comercial muito pequeno em relação ao Brasil e vira um superávit quando a gente entra na balança de serviços, né? O grande problema é que os Estados Unidos veem hoje o Brasil com a desconfiança de que há uma visão anti-americana, principalmente pelas falas do presidente Lula em aproximação não comercial, mas ideológica com a China. A gente assiste também uma visão anti-dólar, uma tentativa de falar abertamente, e hoje o presidente Lula é o maior crítico aberto do presidente Donald Trump. Então, na prática, o que a gente está vendo o que a gente está assistindo na prática é uma pressão econômica para que o Brasil mude esse alinhamento político. Isso não está acontecendo só no Brasil, Sebastião, isso está acontecendo também na Colômbia, no Panamá, em outros países onde o governo americano imagina que esteja uma influência grande dos chineses, né? E aí é uma situação que deve aumentar, principalmente com sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outros pontos que os Estados Unidos acham importantes, como, por exemplo, a questão de regulamentação das Big Techs pelo judiciário. Para eles é quase que um ataque às instituições, porque isso não está passando pelo parlamento, então não existe chance de lobby por parte dessas empresas para mudar a regulação. A visão de que há uma possibilidade de exploração de minérios raros também é retirada da mesa de negociação. Então, essas sanções, essas tarifas são, sim, um dos primeiros instrumentos geoeconômicos, que a gente pode dizer, de pressão. E, obviamente, o que mais afeta é o agro, né? O agro e produtos com média alta manufatura, como aviões. Obviamente, a gente está vendo uma lista de exceções, mas é muito difícil os produtos que não vão ter competitividade nos Estados Unidos irem para outros países, principalmente a China, que não tem interesse e já está basicamente superfaturada de produtos brasileiros que eles têm interesse. Então, é um prejuízo que nós vamos ter daqui para frente e que só poderá ser sanado em uma aproximação entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump diretamente, e que a visão política do presidente Lula do ponto de vista internacional se altere, o que para mim é algo muito difícil de acontecer no curto prazo. Ô Igor, mas então você está me dizendo que é para além da polarização política que a gente estava, enfim, parecendo ser o principal ponto. É toda uma questão de relação que não é de hoje. É tudo uma questão de relação que não é de hoje, Sebastião. A gente não pode esquecer que o presidente Lula pediu votos para Kamala Harris, criticou abertamente o presidente Donald Trump, e a gente está assistindo o tratamento completamente desigual entre o que o Departamento de Estado faz com o Brasil com outros estados. Sendo muito aberto aqui, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele tem quase uma ojeriza ao governo Lula e aos membros do governo. Ele acredita que o presidente Lula e o governo têm uma visão extremamente socialista e anti-americana, que é um risco na América Latina que esse tipo de pensamento avance, principalmente com os BRICS ou a tentativa de fazerem negociações sem o dólar. Essas relações de tarifas que o presidente Trump está fazendo é uma pressão
para que a sociedade brasileira se incomode com o governo que pode não conseguir resolver o problema. E, obviamente, a gente tem empresas que já estão demitindo no Brasil, outras já estão pensando em fechar suas fábricas aqui e ficar apenas com produções nos Estados Unidos ou em outros países que não têm tarifas tão altas. Na verdade, o presidente Trump faz sim o uso do chamado carrots and sticks, né? Mas é só os sticks, né? Só a força bruta. E o que me torna, e eu não estou dizendo isso aqui que é certo e errado, Sebastião, muito longe disso aqui, a gente não está fazendo juízo de valor. Quando a gente fala na realpolitik, a gente está falando nas coisas como elas são. A gente não tem órgãos internacionais capazes de intervir nisso, a gente não tem multilateralismo capaz de definir isso, e quando a gente olha do nosso lado, os grandes players do mundo, sejam eles Chile, Uruguai, Argentina, ou até mesmo União Europeia, Japão, Austrália, cada um está tentando resolver diretamente com o presidente Donald Trump, olhando o seu próprio interesse. A questão de soberania nacional, que muito está sendo defendido aqui aí no Brasil, está sendo vista como pela maioria dos países, não no seguinte de não ser subserviente aos Estados Unidos. Todos os países estão sendo, entre aspas, subservientes do ponto de vista econômico. Mas eles estão preocupados em manter o seu comércio com os Estados Unidos e manter os empregos e a economia funcionando. Então, se a gente não levar o lado de soberania por esse ponto, acho que a gente vai ter uma situação econômica muito difícil. O grande diferencial, e aí é o grande problema, é que ao contrário dos outros países, o Brasil é o único país que está sendo sancionado politicamente. E isso merece uma outra análise muito mais séria. Até porque o próprio presidente Donald Trump, e isso está muito claro nos jornais americanos, ele encara o que está aparecendo com o presidente Bolsonaro, né, o julgamento, como algo muito parecido com o que aconteceu com ele. E ele fica com medo de que isso possa acontecer novamente com ele ou com outros atores políticos alinhados ao ponto de vista mais à direita dele, do espectro internacional. Então, o que a gente assiste é uma situação bastante complicada para o Brasil, pelo menos nos próximos dias. Um ponto grande aí, Sebastião, e é importante, é que os jornais americanos hoje, a grande maioria dos jornais mais à centro-direita, encaram o Supremo Tribunal Federal como um tribunal político e não jurídico. E a visão é o seguinte: se o STF, e aí isso aí é o que a mídia americana está falando, tá? Longe de juízo de valor nem opinião aqui do Igor. Mas o ponto de vista deles é interessante. Ele diz, olha, desde o mensalão e do impeachment da presidente Dilma e até mesmo a anulação da Lava Jato, o STF se aparece como um tribunal político. Se ele é um tribunal político, ele está sujeito a ingerências políticas, seja dentro do Brasil ou fora dele. E é aí onde a coisa fica extremamente perigosa para o Brasil. Bom, e esse recuo, a gente pode dizer que o governo brasileiro está considerando um alívio na taxação. Que significado tem, então, nessas relações? O que significa isso para o governo norte-americano também? É uma sinalização de uma melhora nas negociações? Olha, Sebastião, eu não vejo isso como uma sinalização de melhora. Eu acho que isso já estava planejado. O Departamento de Estado não faz nada ao léu, né? Ele faz algo muito bem planejado. E primeiro veio a grande notícia de sanções, o que gerou um medo e que desestabiliza os negócios internacionais, mas eles entendem que muitos produtos e serviços que estão nas linhas de exceção são produtos que poderiam atingir a popularidade do presidente Trump e o dia a dia da economia, que são produtos muitas vezes difíceis de serem substituídos. Então, o que é que eles imaginam? Olha, a gente vai fazer essas exceções, mas no mesmo dia a gente faz a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, para que não haja uma diminuição do poder americano e a expressão do poder americano. Então, eu acho que o vice-presidente Alckmin, sim, ajudou e talvez tenha ajudado os produtores brasileiros a expandir essa lista, o que é muito bom. Isso mostra, sim, um poder de influência do vice-presidente Alckmin. Eu acho que isso é reconhecido até mesmo aqui na mídia americana, mas eu acho que isso não mostra um recuo e nenhuma aproximação. Mostra muito mais uma estratégia de como você impactar o outro estado, no caso o Brasil, mas ao mesmo tempo impedir que esse impacto seja sentido pela sua própria população. Essa estratégia acaba por aí? Até dia 6 podemos ter novidades nesse sentido?
Eu acho que não, acho que do ponto de vista econômico a estratégia é essa, e o que eu acho que a gente vai assistir agora são mais sanções políticas. E eu acho que isso vai impactar mais STF, membros do governo federal, até mesmo a gente pode ter algum tipo de sanção e processos fitossanitários, alguma coisa do tipo, proibição de empresas americanas de fazerem negociações com órgãos brasileiros, mas eu acho que do ponto de vista de exportação e principalmente para o agro, eu acho que a gente não vai ter muita mudança não, acho que até o dia 6 vai ser o que já foi colocado à mesa, ao menos que o governo brasileiro retalie. Se houver uma retaliação do governo brasileiro, aí sim o governo americano vai dobrar a aposta. Voltando àquela questão das relações comerciais e relações específicas com os Estados Unidos, que reflexo tem também essa relação, essa não ser tão amistosa, eu diria, não sei se posso usar esse termo, na relação com outros países também, eu digo para o Brasil e até do Mercosul, com a União Europeia. Tem impacto também essa animosidade com os Estados Unidos na relação do Brasil comercial e política com outros países, com outras regiões? Eu acho que nos desestabiliza, né? A gente vai ver aí uma reunião que provavelmente os argentinos vão poder entrar dentro dos Estados Unidos sem visto. Provavelmente novos acordos vão ser feitos com países latino-americanos, com os Estados Unidos do ponto de vista de investimento e exportações, e eu acho que isso nos coloca um pouco atrás. Empresas americanas vão ficar mais reticentes em realizar novos aportes de investimento direto no Brasil, e as sanções econômicas, não só ao ministro Alexandre de Moraes, mas se isso se expandir para outros membros do governo, ou até mesmo ao próprio tribunal, isso pode ser seguido por empresas europeias que não queiram ter algum impacto negativo com o governo americano, né? Então, meu ponto de vista é que uma relação ruim com os Estados Unidos deteriora nossa relação com os players que são mais influenciados pelos Estados Unidos neste momento. E aí é muito difícil a gente falar em sul global, em grandes mudanças, em desdolarização, quando a gente pega os dados dos últimos 5 anos que mostram uma maior utilização do dólar, e a gente está vendo também que a economia americana está crescendo a um patamar muito maior do que se esperava, que dificilmente a economia chinesa vai superá-la. Então, o índice de bolsa americano nunca teve tão alto e os índices de crescimento e dados econômicos americanos estão muito bons. Então, é difícil imaginar que a gente está tentando seguir um caminho alternativo contra todos os players, principalmente do G20, que estão seguindo o mesmo caminho e a gente achar que a gente está certo. Para mim, isso é extremamente equivocado e só vai trazer prejuízos para o Brasil e para parceiros indiretos da gente. Tá certo. E, Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, falando com a gente hoje dos Estados Unidos, né? Igor, certamente você vai voltar a conversar com a gente muito mais ainda até o dia 6 e depois. Muito obrigado hoje pela sua participação aqui. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Sebastião. Bom dia a todos. Muito bem. Olha,